Bom dia a todos portugueses. Começou o telejornal da RTP, mais uma próxima oportunidade de todos os portugueses do mundo inteiro das televisões. Hoje decidimos de apresentar um novo telejornal da RTP de Lisboa e da RTP de Lisboa. Todas as pessoas acompanham a televisão de todas as cidades de Portugal. Hoje decidimos de apresentar um novo projeto da Galo dos Famosos da SIC da RTP. Uma próxima oportunidade de todos os portugueses será um projeto mais importante de todos os portugueses. A RTP está de volta aos portugueses do mundo inteiro das televisões e acompanhamos todos os portugueses do mundo inteiro das televisões. Hoje decidimos apresentar o novo telejornal da RTP, mais uma próxima oportunidade de todos os portugueses. Acompanham todas as notícias do mundo inteiro das televisões. Começou o telejornal da RTP mais importante dos portugueses e da RTP do Barreiro e RTP Setúbal, mais de todos os portugueses. Será um projeto muito importante de todos os portugueses. Hoje encontramos da RTP mais uma próxima oportunidade de todos os portugueses do mundo inteiro das televisões. A RTP sabe muito bem conhecimentos de todos os portugueses. A RTP encontra-se em Lisboa, encontra-se em todas as cidades de Portugal. Mais de todos os portugueses, o telejornal da RTP Informação da RTP1 acompanha todos os portugueses de Lisboa. Começou o telejornal 1 da tarde, e começou o telejornal da RTP, mais a oportunidade de todos os portugueses. Um prazer é apresentar novos projetos da televisão de todas as capitais de Setúbal. RTP Montijo, RTP Barreiro e RTP Lisboa, RTP Santarém, RTP Pombal, RTP Cidade de Sal e RTP Baixa da Banheira e RTP Quinta da Lomba e RTP mais importantes de todos os portugueses. Conhecimentos de todos os portugueses do Passo Coelho e do Paulo Portas. José Sócrates fez tudo ao alcance para Portugal no mundo inteiro. Hoje vamos falar sobre a política de Portugal. A política mais importante da política de José Sócrates da RTP está de volta à televisão digital no mundo inteiro. Mas todos os portugueses não venham com tretas do Partido Socialista e do camarada PS do... Eu sou o Presidente de Portugal e tenho o prazer a apresentar um novo projeto de juiz dos advogados de Portugal. Os advogados mais importantes, juiz do Tribunal do Barreiro. O Tribunal do Barreiro tem novos projetos da capital de Setúbal, do Tribunal de Lisboa, do Tribunal de Almada, do Tribunal de Montijo, do Tribunal de Santarém e dos tribunais de todos os portugueses. Para todos os portugueses, a Autoridade de Portugal tem o prazer a apresentar um novo telejornal da RTP. Chegam à notícia mais importante dos tribunais mais próximos. O Tribunal da RTP TVI tem informações mais importantes da TVI. Pois todos os portugueses não venham com tretas do Partido Socialista. O Partido Socialista é o PS, tem novos projetos da capital de Setúbal. Por assim de todos os portugueses não venham com misérias do Partido Socialista. O Partido Socialista é o melhor presidente de todos os portugueses, de todos os portugueses. Serão criados novos TGV Chelas Barreiro. O TGV Chelas Barreiro vai avançar para 2014, como José Sócrates prometeu aos portugueses de Mar Sul. Para todos os portugueses, o José Sócrates será o Presidente da Assembleia da República e eu serei o Presidente da Assembleia da República. Eu sou
Jorge Ricardo. Jorge Ricardo Diogo. Eu sou Jorge Diogo Ricardo. Diogo Ricardo, apresentador da RTP, e a apresentar um novo telejornal de todas as cidades de Portugal. Senhores portugueses, temos um prazer a apresentar as notícias que chegam à televisão de todos os portugueses no mundo inteiro das televisões. A RTP tem informações da Cristina Souza e do Nuno Santos e com o Vítor Gonçalves da RTP. Para todos os portugueses que acompanham a televisão do Partido Socialista, o mais importante de todos os portugueses. Para todos os portugueses, temos um prazer a apresentar o programa Nós e o programa Rumo e o programa ACID, o ACID de Portugal de Lisboa, o ACID mais importante do ACID de Lisboa. Para todos os portugueses, temos a apresentar as notícias, chegam a todos ao 112, são ligados ao canal Mais da Zone e na Mel da Zone. Para todos os portugueses, será um projeto mais importante da política de Portugal e de Passos Coelho e do Paulo Portas. O Paulo Portas de Lisboa, temos um prazer a apresentar o CDU, não, Bloco Esquerda. O Bloco Esquerda e o CDU o CDU não vale nada. Por caso, o Partido Socialista do Passos Coelho e do Paulo Portas são demais de todos os portugueses da Assembleia da República. António José Seguro não tem nada a ver Portugal no mundo inteiro das televisões. Para todos os portugueses, a política é para resolver o que acontece a Portugal no mundo inteiro das televisões. As televisões serão ligadas à televisão digital do mundo inteiro das televisões. Por causa política, tem muitas coisas a dizer ao Passos Coelho e ao José Sócrates. José Sócrates é engenheiro, é advogado. José Sócrates é o melhor presidente de Portugal, com a marcha política de Portugal. Foi o primeiro presidente de Portugal da Assembleia da República em Lisboa. Senhores portugueses, José Sócrates é o melhor presidente de Portugal. José Sócrates será um presidente mais importante da política de Portugal. O José Sócrates é tipo o meu sentido de todos os portugueses. Para todos os portugueses, o Partido Socialista não brinca com os portugueses. O Partido Socialista vai criar a nova empresa do Partido Socialista na Mar do Sul e da capital de Portugal. Lisboa é a capital de Portugal. Braga, Açores, Coimbra, Aveiro. E televisão mais importante da política de Portugal. A política tem muito a resolver os problemas da política de Portugal. Por causa da política, tem novos projetos da capital de Setúbal. É mais uma coisa, meus portugueses. A política tem muitas coisas a dizer aos portugueses do mundo inteiro. Por causa da política, não brincam com a política de Portugal e com mais António Passos Coelho do Paulo Portas de Lisboa. Por todos os portugueses, serão criados novos projetos da capital de Setúbal e da capital de Lisboa e da capital de Alentejo. O Norte é uma empresa muito importante no Norte. O Norte fica do Porto, de Braga, Açores. O Norte é muito importante no Norte. O Norte fica muito importante no Norte, como o Ricardo e com o Ricardo Abreu. O apresentador do Delicado mais importante do Ricardo do Norte e Norberto, mais famoso no mundo inteiro. Como todos os portugueses, tem de criar a nova televisão de todas as cidades de Portugal. A política tem muitos de resolver os problemas da política e dos advogados e dos juízes mais portas de Portugal. Por causa de todos os portugueses acompanham a política da política de Portugal como António José Sócrates e com Jorge Diogo José Sócrates é o melhor presidente da política de Portugal.
Portugal e do mundo inteiro das televisões. A política tem muito a resolver os problemas da política de todos os portugueses. José Sócrates é o melhor presidente de Portugal. A concessão de todos os portugueses. Não vinham com estas tretas do Partido Socialista e José Sócrates da Assembleia da República em Lisboa 2015. José Sócrates é o melhor informática de Portugal e de informar de envolver mais os computadores e a internet do mundo inteiro. Os portáteis estão a evoluir mais a internet e o YouTube. Acompanham as televisões da RTP de Lisboa e da RTP de Lisboa. Para todos os portugueses de Portugal, tenho um prazer a apresentar a gala dos famosos da SIC e da gala da RTP. Mas todos os portugueses vão ser muito importantes da política de Portugal no mundo inteiro das televisões. Senhores portugueses, nós temos empresas muito a evoluir, novas empresas de automáticos e automáticas. Máquinas automáticas são ligadas a todos os portugueses na internet e também no mundo inteiro das televisões digitais do mundo inteiro. Para todos os portugueses, acompanham todos os portugueses no mundo inteiro das televisões do continente de Portugal e do continente do mundo inteiro das televisões. O continente tem novos projetos do Tony Carreira e da Daniel Pereira, um cantor muito importante de Portugal no mundo inteiro das televisões. E como todos os portugueses podem acompanhar a televisão de todos os portugueses no mundo inteiro das televisões. A TV tem informação da RTP e da RTP 26 e da RTP 27 e da RTP milhões portugueses. Todos os dias chegam notícias mais interessantes à RTP, mais importantes da RTP África e da RTP Açores, da RTP informação da Rádio FM e da Rádio 5 para a Minuto. 5 para a Minuto são novos projetos da capital de Setúbal e da RTP mais importantes de todos os portugueses. Acompanhamos a rádio da bandeira portuguesa e da bandeira africanos dos portugueses. Para todos os portugueses, temos de criar a nova televisão dos portugueses do mundo inteiro. Para todos os portugueses, ao cinema de todos os portugueses, temos a apresentar a língua africana e a língua portuguesa do mundo inteiro. Os preços vão aumentar, os preços vão chegar aos milhões de euros portugueses. Para todos os portugueses, será as finanças e o centro de emprego vai dar mais oportunidades aos jovens portugueses. A política tem novos projetos da capital de Setúbal, vão envolver milhões de euros das finanças e também das finanças e do Passo Coelho e do Paulo Portas são demais da política de Portugal. O Paulo Portas, o Passo Coelho e o José Sócrates são importantes de Portugal, como Jorge Diogo Choupana, o apresentador da RTP, da política de Belém e da política do José Sócrates, o mais importante de portugueses. A política tem muitos importantes do José Sócrates, da capital de Setúbal e da capital de Lisboa. José Sócrates tem um prazer a apresentar o novo telejornal da RTP mais interessante dos portugueses. Para todos os portugueses acompanham a José Sócrates da RTP mais importante da política de Portugal, com Vítor Gonçalves e com Jorge Choupana, diretor da RTP mais interessante dos portugueses. Por causa do José Sócrates tem o prazer a apresentar o novo telejornal da RTP.
Acompanho todos os portugueses com mais Mercedes e o Peugeot, mais do José Sócrates. Tem novos projetos com a Cristina Souza da RTV. Para todos os portugueses, as escolas portuguesas vão aumentar a chegar aos milhões de euros. A Faculdade de Setúbal, a Faculdade de Coimbra e a Faculdade de Santarém, a Faculdade de Lisboa vão aumentar milhões de euros portugueses. As escolas vão aumentar. As escolas vão ser novos empregos mais importantes dos empregos portugueses. As finanças vão aumentar, chegar aos milhões de euros portugueses. As finanças vão aumentar os impostos aos portugueses e vão ser criados novos projetos da capital de Setúbal, uma capital mais próxima dos portugueses, e a capital de Setúbal vai aumentar por milhões de euros portugueses. A política tem novos projetos do Partido Socialista e com o José Sócrates e com o Jorge Chopana. Vamos mudar o Barreiro e vamos crescer a nossa cidade mais importante da política de Portugal. A política tem novos projetos da capital de Setúbal. O TGV Chelas Barreiro e os transportes da Almada da TST vão passar para o RTP. Para todos os portugueses, os transportes do Barreiro, o TST, vão ser importantes da Salfursa e da Carris de Lisboa, uma empresa muito importante de todos os portugueses. Por causa que a Carris tem novos projetos da capital de Setúbal e da capital de Santarém mais importantes dos transportes de Portugal. A Carris de Lisboa e a Carris de Portugal e da TST têm novos projetos da capital de Almada e da capital de Setúbal e da capital mais importante de todos os portugueses. O Partido Socialista vai lutar pelo Barreiro e vai lutar pelo Manso, Montijo, Almada e Seixal. Para todos os portugueses, o Freeport de Alcochete, de José Sócrates. Hoje decidimos de falar sobre a política do Freeport de Alcochete. O Freeport de Alcochete do Terminal do Barreiro tem novos projetos da capital de Setúbal. E a política tem novos projetos da capital de Setúbal. O Freeport no Montijo vai aumentar por milhões de euros portugueses. A política tem novos projetos da capital de Setúbal. Para todos os portugueses, é muito importante. Passos Coelho e Paulo Portas será o melhor candidato a presidente. Mas todos os portugueses temos o prazer a apresentar as notícias da televisão da RTP. Acompanhamos a RTP Informação e RTP 26 e RTP 26 e RTP mais importantes de todos os portugueses. A RTP milhões de euros. Da RTP do Banco de Lisboa, do Tota e também do Milênio Portugueses. O Milênio é uma empresa muito importante de Portugal no mundo inteiro das televisões. Hoje apresentamos novos projetos da capital Setúbal e da capital dos barreirenses. Televisão mais interessante dos portugueses é de ligar a nova televisão da Sony na Cavisão mais importante da Cavisão do mundo inteiro da Cavisão. A Cavisão tem novos projetos da capital de Setúbal. Uma capital pode influir mais a capital de Setúbal, do Foro Barreiro e do Foro Almada e do Foro Montijo e do Foro Alcochete. Mas todos os portugueses de Alcochete têm novos projetos das cidades mais importantes da política de Portugal. A política tem novos projetos da capital de Setúbal, envolver mais a Maré Sul, envolver mais a capital de Setúbal, é de criar a nova televisão portuguesa. Muito bem, senhores portugueses, a nova televisão está de volta aos portugueses. 2014 foi envolver mais a capital do mundo inteiro das televisões. Muito prazer, temos a apresentar o novo telejornal de todas as cidades de Portugal.
A política tem novos projetos da capital de Setúbal e da capital dos concertos de música, Daniel Pereira, um cantor muito importante dos portugueses. Para todos os portugueses. Temos a apresentar o novo telejornal mais importante da Praça da Alegria de Lisboa e da Praça da Alegria do Porto de Braga e a Praça da Alegria do Barreiro. A Praça da Alegria com o João Baião e com a Tânia Oliveira e com um ato da RTP, um ato mais conhecido do telejornal da RTP. Estamos a apresentar a Tânia Oliveira e o João Baião da Tânia Oliveira da RTP da Praça da Alegria de Lisboa. Acompanhamos o piquenique de Tony Carreira 2014 em julho e agosto em Lisboa. Do Terreiro de Paço serão criados um novo projeto, a Volta a Portugal 2014. Volta a Portugal RTP mais importante de todos os portugueses. A Volta a Portugal da RTP será um projeto mais conhecido dos portugueses. Muito bem. Senhores portugueses e senhores portugueses, a Volta a Portugal da bicicleta do desporto de Portugal está a envolver a capital de Setúbal e a capital mais importante sob o Montijo e sob a Moita e o Barreiro. Uma moita pode esquecer. A televisão no Freeport no Montijo, mais importantes da política de Portugal e do Paço Coelho do Paulo Portas. A fazer desporto, como José Sócrates, é de criar a nova televisão digital do mundo inteiro das televisões. Os senhores portugueses têm o prazer a apresentar o novo telejornal da RTP. Chegam a todos os portugueses do mundo inteiro com a Cristina Souza e com Jorge Savana, um apresentador da RTP mais conhecido do mundo inteiro. Como todos os portugueses podem apresentar o novo telejornal do Paço Coelho e do Paulo Portas de Lisboa. Muito bem, senhores portugueses. O CDU, o Bloco Esquerda, é o melhor pretendido de Portugal no mundo inteiro das televisões. O Partido Socialista tem novos projetos do Partido Socialista e do Bloco Esquerda. Bolsão de todos os portugueses é bolsão de política de Portugal. A política tem novos projetos da capital dos barreirenses e do terminal de Almada e do terminal de Montijo. O terminal do Barreiro tem novos projetos das seguritas portuguesas e das seguritas do mundo inteiro das televisões. Como o metro da Almada é de criar a nova televisão das seguritas portuguesas, é de criar a nova televisão de todos os portugueses, ligar à televisão, às televisões digitais do mundo inteiro das televisões. A política tem novas mudanças dos portugueses. Temos o prazer de apresentar o novo telejornal da RTP mais conhecido dos portugueses. A política tem novos projetos da capital de Setúbal. O envolver mais a capital de Setúbal, envolver milhões de euros do milénio e dos bancos portugueses. Bancos portugueses é de criar a nova televisão do mundo inteiro no milénio e também numa empresa muito importante de todos os portugueses. Acompanhamos a RTP mais com o Leonardo, o empresário mais rico de Portugal, como o Mercedes e o Peugeot, com o José Sócrates da França e Austrália. Como o Brasil tem novos projetos do Brasil, são criados novos projetos da capital de Setúbal, uma capital mais importante dos portugueses, como o Vouvet de deserção de todos os portugueses. A China tem novos projetos da China portuguesa do mundo inteiro das televisões. Por causa de todos os portugueses, as televisões vão ser aumentadas, chegar aos milhões de euros portugueses.
Portanto, todos os portugueses têm a apresentar a língua francesa e a língua africana no mundo inteiro das televisões portuguesas. Por caso arrumem muito importantes e também o Passos Coelho e o Paulo Portas são demais portugueses. A CDU não presta por lado nenhum. O Bloco Esquerda é o melhor partido do mundo inteiro da China. Por causa todos os portugueses têm a apresentar a língua africana e a língua africana do mundo inteiro das televisões. Os preços vão ser aumentados milhões de euros portugueses. Por causa de todos os portugueses têm a apresentar a língua africana do mundo inteiro. A Cancanalã quer dizer a China vai ser aumentado, os preços vão chegar aos milhões de euros portugueses. Por causa da língua africana tem novos projetos da capital de Setúbal e da capital de Lisboa. Como todos os portugueses podem criar a nova televisão do mundo inteiro nas televisões do mundo inteiro. A língua africana em inglês quer dizer a todos os portugueses será a língua mais interessante de todos os portugueses. A kkk, lululá, está. Ao calhar, de todos os portugueses, a língua africana e a língua chinesa estão a ser aumentadas aos milhões de euros portugueses. Portanto, todos os portugueses têm a língua africana do mundo inteiro do Xigã, da Tatatá, de Curiguri, a Uchilá, o colegal mais importante da China e das televisões da música portuguesa e da música do mundo inteiro das televisões. A música é importante do fado portugueses e dos fados do mundo inteiro das televisões. Portanto, todos os portugueses no mundo inteiro acompanham a Rádio FM e a Rádio Portuguesa no mundo inteiro das televisões. Portanto, todos os portugueses têm a aumentar aos milhões de euros portugueses. Portanto, todos os portugueses têm a ficar nos portugueses da RTP mais importantes da antena Rádio FM do Porto e de Braga, de Açores portugueses. Portanto, todos os portugueses vão ser aumentados aos milhões de segurança portuguesa do mundo inteiro das televisões portuguesas. Vão chegar aos milhões de euros portugueses. Portanto, todos os portugueses têm a apresentar a língua africana do mundo inteiro da RTP, informação do mundo inteiro das televisões. Vocês tiverem conhecimentos de todos os portugueses, é de criar a nova televisão de todos os portugueses da capital de Setúbal e da capital do Barreiro, a capital mais importante de Santarém e da RTP Val Moreira. A RTP Val Moreira vão ser criados milhões de estudos do mundo inteiro. A Biblioteca do Barreiro e a Biblioteca da Almada e a Biblioteca dos Livros Portugueses vão aumentar os milhões de euros portugueses. Portanto, todos os portugueses da Biblioteca do Barreiro e da Biblioteca do Montijo e da Biblioteca da Baixa da Banheira e a Biblioteca das Verdes. A biblioteca mais importante de todos os portugueses é de criar a nova televisão do mundo inteiro das televisões. Portanto, a RTP e a TV têm informações da Biblioteca da Almada e da Biblioteca do Barreiro e também mais importantes da RTP. A RTP tem novos conhecimentos de todos os portugueses, é de ligar a nova televisão, a informática e influir mais o curso de informática. Os vídeos vão chegar aos milhões de euros portugueses. Portanto, todos os portugueses temos a apresentar a mais importante de todos os portugueses, é de criar a nova televisão do mundo juiz, advogado e também do Tribunal do Barreiro. O Tribunal do Barreiro tem novos projetos da capital dos processos mais interessantes. Os processos chegam ao Tribunal do Barreiro. O Tribunal do Barreiro decidiu: os tribunais vão ser injustos e obrigar todos os advogados a trabalhar em Portugal nos processos do Tribunal do Barreiro. Os tribunais vão ser mais exigentes e eu sou advogado e juiz. Sou o Tribunal do Barreiro, tenho novos projetos da capital de Setúbal.
O advogado mais interessante do juiz de Portugal tem novos advogados a serem juiz de Portugal. Eu sou advogado e sou o juiz do advogado do Barreiro. Como a doutora Madalena, tenho o prazer de apresentar a doutora Madalena, advogada de juiz de Portugal. Advogado mais interessante de Portugal. O advogado mais interessante da advogado de Portugal é de criar a nova advogada mais de juiz de Portugal. A advogado não aguenta com mais todos os portugueses. O Tribunal do Barreiro vão ser os juntos mais importantes da política de Portugal. Para todos os portugueses, a política vai lutar pela política mais interessante do Paço Coelho e do Paulo Portas de Lisboa. Portanto, todos os portugueses vão saber no Tribunal de todos os portugueses. O Tribunal do Barreiro tem novos projetos da capital, dos processos vão ficar, os processos vão evoluir mais com a PSP de Portugal e da polícia portuguesa. A polícia vai ser aumentada por milhões de euros portugueses. A polícia de Lisboa, a polícia portuguesa, vão chegar aos milhões de euros portugueses. Portanto, a PSP do Barreiro e a PSP da Almada e a PSP do Montijo vão chegar aos milhões de euros. Portanto, todos os portugueses não venham com a política de Portugal por causa do advogado mais interessante dos portugueses. Muito interessante de todos os portugueses. Hoje decidimos criar as novas telenovelas da TVI e um novo projeto da capital de Setúbal. Portanto, todos os portugueses têm novos projetos da capital de Setúbal, uma autoridade mais interessante da política de Portugal. Portanto, todos os portugueses, eu estou muito feliz com a Voz Portugal. A Voz Portugal está a gravar as notícias mais interessantes dos telemóveis portugueses e também de Portugal no mundo inteiro das televisões. Atenção, meus portugueses, a Voz será ligados à IRTP do concerto da Voz Portugal e dos concertos da Voz Portugal. Portanto, todos os portugueses, o Tribunal do Barreiro decidiu, vão ser criados um novo projeto da capital de Sinterém e mais de todos os portugueses, a informática vai gravar a voz dos portugueses no mundo inteiro das televisões. Muito bem. Vamos preparar as telenovelas da TVI e as novas telenovelas no mundo inteiro das televisões. Conhecimentos de todos os Paço Coelho e do Paulo Portas são aumentados milhões de euros portugueses. Portanto, de todos os portugueses, todos os dias chegam cartas aos diários mais interessantes do Diário Notícias. Também do Correio da Manhã e do Sol são criados novos projetos da capital de Setúbal. Uma capital pode chegar aos milhões de euros portugueses. Por causa de todos os portugueses de Lisboa têm a apresentar um novo projeto na Marinha Portuguesa. A Marinha Portuguesa vai ser aumentada, as tropas portuguesas não aguentam mais a política de Portugal. Portanto, a política de Portugal tem novos projetos da capital de Setúbal. Até já, voltamos mais tarde para o RTP Informação. Jorge, Diogo, Ricardo Santarém. Ricardo de Santarém tem a apresentar o novo telejornal da RTP mais interessante da RTP de Lisboa e da RTP mais interessante de todos os portugueses. Muito bem, senhores portugueses. Temos a apresentar as novas coisas mais interessantes de todos os portugueses. Da RTP, mais interessante é de ligar a nova televisão digital da zona portuguesa e da zona no mundo inteiro das televisões. Obrigada. Até um próximo dia encontramos da RTP de Lisboa.